Estou atrasada, pois eu estava procurando. Eu tenho prova agora. Oi, gente. Eu acho que eu já fiz a introdução para esse vlog, então não vou fazer. Eu estou lendo agora O Massacre da Família Hope e eu vou dar uma introdução o mais rápido que eu conseguir para vocês. Basicamente é um livro de suspense e a gente vai acompanhar a história dessa cuidadora, a Kitty, que ela ficou 6 meses suspensa do trabalho por ela supostamente ter matado uma paciente, porém não conseguiram comprovar se ela foi culpada ou não de ter matado essa paciente. E por conta dessa investigação, ela teve que voltar a morar na casa dos pais. E o pai dela sabia que isso estava acontecendo, só que ele viu a notícia da investigação, que ela estava sob investigação no jornal, e ele ficou tipo, isso não é verdade, não sei o que, mas ele parou de falar com ela. Depois de 6 meses, que passou 6 meses de suspensão, ela foi mandada para trabalhar na casa, na mansão Hope's End, onde mora Lenora Hope, que foi acusada de assassinar a família dela, a mãe, o pai e a irmã. E aí, o que acontece? Muito parecido com a Kitty, porque essa paciente que a Kitty foi acusada de matar, só que não conseguiram provar se foi ela ou não, porque ela deixou um frasco de fentanil ao alcance da paciente, sendo que é protocolo, todos os medicamentos ficarem trancados em um cofre no quarto da cuidadora. Essa paciente é a mãe dela. Então, por isso que ela voltou a morar com os pais. A gente descobre isso no capítulo 80 e pouco, que a mãe dela teve câncer. E, a gente vai descobrindo as coisas meio que aos poucos. O autor vai apresentando, introduzindo algumas coisas e aos poucos a gente vai descobrindo. Me perdi um pouco, mas enfim. A mãe da Kitty teve câncer. Os pais dela pagaram pra ela cuidar da mãe. Mesmo que ela fosse fazer isso de graça, mas como era o trabalho, os pais dela contrataram ela pela empresa que ela trabalha pra cuidar da mãe, pra ficar em casa cuidando da mãe. E ela deixou o frasco de fentanil perto da mãe. A mãe tomou. Não sabemos se ela induziu ou se a mãe tomou por vontade própria, se foi homicídio culposo ou doloso. Então, é isso.
Basicamente, ela, de certa forma, tem uma certa culpa pela morte da mãe, porque mesmo que ela realmente tenha esquecido, ela não deveria ter esquecido, né? Foi por causa do remédio que ela esqueceu, ou não, que a mãe dela morreu. Oi, tive que parar a gravação para poder abrir a porra do aplicativo e vim falar aqui com o microfone. Vamos lá. Ok, acho que encerrei a parte da Kitty. E agora da Lenura. Tem até aqui. Ah! Meu Deus, pelo amor de Deus, esse livro nem é meu. Da biblioteca da faculdade. Tem aqui atrás a cançãozinha da Lenura, que é assim. Aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada, matou a própria mãe enforcada. Matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Lenora sempre diz: não fui eu, mas é a única que não morreu. E hoje, como é que tá Lenora? Acabada, tá? Lenora, assim, só consegue mexer os olhos, a cabeça um pouquinho e a mão esquerda, o braço esquerdo. O braço esquerdo, acho que é o braço inteiro. Porque ela teve derrame, tá? Teve uma outra doença também tenebrosa. É uma doença que é toda fodida. Enfim, ela teve várias doenças e aí ela não, supostamente, não consegue se mexer. Supostamente. Por que supostamente? Porque se tem uma coisa que eu aprendi lendo vários livros de suspense, é que você não confia em ninguém. Então, eu não confio, tipo assim, a Lenora, ela não fala. Ela só mexe o braço esquerdo, os olhos e um pouquinho do pescoço. Mas eu não confio nessa mulher. É claro que eu não confio. Eu que não vou ser besta de confiar nessa mulher. E aí a Kitty foi fazer uns coisas com ela, né? Uns examezinhos, tipo assim. Ela falou que quando ela testa os reflexos, todos os membros de Lenora reagem de alguma forma. E que isso é normal, né? Mesmo aqui, poliomielite, que ela teve paralisia, né? Que mesmo ela tendo paralisia, os membros vão reagir de alguma forma a estímulos, tipo assim, uma pancadinha, não sei o quê. Os membros reagem mesmo depois da poliomielite. Mas eu não vou dizer que eu confio nessa Lenora Hope. Nunca, nunca. Eu vim aqui lendo um livro de suspense, tá? Sabendo a reação que a Melissa, do Mel Journal, se eu não me engano, depois da reação que ela teve com o livro dele, A Casa do Outro Lado do Lago, porque eu não lembro se ela deu a opinião dela sobre o final desse livro, e eu vi que ela ficou estarrecida com aquele livro, eu que não vou confiar, tá? Porque, além de ser uma regra de livro de suspense, não confie em ninguém, suspeite de tudo. E se você tiver empenhado em realmente não se deixar ser enganado, você tem que prestar atenção em tudo. Eu confesso que não muito, porque eu gosto do choque, eu gosto de ficar, oh my god, eu gosto disso. Porém, não vou falar aqui também para vocês, ai, e de besta. Eu não confio na Lenora Hope, nem na Kitty, tá? Não confio em nenhuma das duas. Eu tô começando a achar até que a Kitty realmente matou a mãe dela e a Lenora tava surtada, entendeu? Tipo assim, a Kitty falou que ela se sentiu aliviada quando a mãe dela morreu. E aí o policial já veio com um papinho de ai, porque isso é muito estranho. Como assim você fica aliviada que sua mãe morreu? Não, eu acho isso super normal. Porque como uma fã de casos criminais reais e como uma pessoa que atingiu um certo nível de maturidade, eu entendo você ficar mais aliviado, você ficar proporcionalmente aliviado e triste com a partida de alguém que você ama.
Por exemplo, quando eu perdi minha cachorrinha, eu fiquei muito triste, mas eu também fiquei aliviada, porque eu sabia que ela estava sofrendo e eu não queria esse sofrimento, né? A gente tem a tendência de achar que o ser humano egoísta tem que ser o normal, aquele ser humano que fala, ai, porque eu tô muito triste, porque eu queria que aquela pessoa continuasse aqui comigo. Não, isso não tem que ser normalizado, gente. Você queria que a pessoa continuasse sofrendo só para você alimentar o seu ego e ter aquela pessoa junto de você por mais tempo? Não, não, não. Aqui a gente não apoia o ego humano nesse quesito. Nesse quesito. Por mim, contanto que a pessoa esteja mais em paz morta do que viva, vá na fé, entendeu? A gente sofre, mas é pior a gente ficar vendo uma pessoa sofrer do que ficar com ela morta, porque tipo assim, a pessoa morta, uma hora passa, sabe? Aquela dor, aquele sofrimento da morte da outra pessoa, uma hora passa. Por mais que no momento da morte pareça que não vai passar, uma hora passa. Eu prefiro lidar com a dor da perda do que ter que lidar com a dor de todo santo dia da minha vida, ver a pessoa que eu amo, a pessoa que eu tenho um carinho, sofrendo e não poder fazer nada. E ficar com aquele, ai, porque eu quero que ela fique aqui. Não, uma porra, vá, se vá, entendeu? Porque, tipo assim, a gente tem que pensar um pouco na gente, mas quando o que faz bem pra gente deixa a outra pessoa pior, vai tomar no cu, sinceramente. Aí o policial, esse policial também é um filho da puta, tá? Quando ele foi entrevistar a Kitty, quando ele foi interrogar a Kitty perguntou: "Preciso de um advogado?" Ele: "Não." É claro que precisa, meu amor. É claro. Não tem isso de, eu não vou pedir um advogado porque eles vão achar que eu sou culpada. Foda-se. Foda-se. Eu já ouvi diversos casos reais sobre pessoas que não chamaram advogado e se fuderam por conta da polícia. E outra, eu sou muito bem treinada por Carol Moreira e Mabel Bonafé, tá? Então, não fale com a polícia sem a presença do seu advogado. Porque eles vão tentar te fuder. A polícia sempre vai tentar te fuder. Porque bater a meta é mais importante do que não colocar uma pessoa inocente na cadeia. Boa noite.